Convidar a todos para abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 7. Irmãos, nós sempre falamos de bênção, de vitória, e hoje eu quero apresentar para vocês uma vitória diferente de Deus na nossa vida, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Amém? Podeis aceitar? Se você é aquela pessoa que gosta das coisas muito certinhas, se você é aquela pessoa que gosta de tudo resolvido nos mínimos detalhes, essa palavra é para você. Se de repente você é aquela pessoa que já sofreu com uma injustiça, com uma situação que alguém fez alguma atrapalhada contigo, eu creio que o Senhor vai falar sobre a tua vida. E a mensagem de hoje, ela tem por tema: sofra o dano. Olha só, irmão, sofra o dano. O apóstolo Paulo, ele falando sobre a vida dele, sobre uma parte da vida dele, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5: porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Irmãos, parece que isso aqui é até uma cena da vida de hoje, mas só que todo dia. É todo dia tribulação, adversidade, combate. Quando ele diz combate aqui, era complicações com outras pessoas, né? Situações ali, conflitos, né? E nós vivemos conflitos no nosso dia a dia. A vida, ela é cheia de desafios, a vida é cheia de dificuldades. Nós enfrentamos dores, enfrentamos sofrimentos, enfrentamos injustiças e passamos raiva quase todo dia. Ou é só comigo? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, irmãos, fique sabendo, pessoas vão tentar te passar para trás. Pessoas vão mentir para você. Pessoas vão te dar a palavra dele. Olha, eu dou a minha palavra que agora eu vou cumprir com você, e não vai cumprir nada, tá bom? E o que você faz com isso? E o que eu faço com isso? Irmãos, nós veremos que injustiça, dor, sofrimento, raiva, chateação, tudo isso faz parte da vida. Se você está respirando, você vai passar raiva, tá? Fica tranquilo, faz parte da vida. A única coisa que nós precisamos entender é o seguinte: esse tipo de situação não pode definir quem nós somos. Não podemos nos permitir ser moldados pelas situações de injustiça ou de desagrado que nós sofremos no nosso dia a dia. E é importante destacar para os irmãos aqui que porque alguma coisa saiu do controle, porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria,
porque você está tendo chateação em alguma coisa, isso não quer dizer que Deus te abandonou, que Deus não está presente na sua vida. Isso é uma das grandes verdades que nós vamos aprender aqui, porque é pregado de uma forma errada, que o crente, ele não pode passar situações adversas, que o crente é só vitória, tem hino, não é só vitória, não é só vitória não, irmão, tem outras coisas também, tem umas complicaçãozinhas misturadas aí no meio, e aí o que acontece? E se o crente ficar com esse entendimento errado sobre a vida espiritual, enquanto está tudo bem, ele vai achar Deus está comigo, mas quando começa a acontecer algum tipo de problema, alguma situação contrária, alguém te fez passar raiva, aí você já começa a pensar que é o inimigo que está trabalhando e que Deus já te abandonou. Não é, irmãos. Como eu falei aqui o tema da mensagem hoje, eu vou falar sobre sofrer o dano. Sofrer o dano, e principalmente por amor a Deus. Você vai ver que isso é um ato de fé. Não é o crente ser bobo. Só porque é crente ele é bobo, é isso, é aquilo. Não. Você vai ver que sofrer o dano, muitas das vezes, é libertador para nós. E não somente isso, mas traz também uma grande recompensa na presença de Deus para as nossas vidas. Outro dia aconteceu uma situação comigo. Eu contratei um serviço. Ouça só. Eu contratei um serviço e a pessoa começou a fazer e depois foi passar ali um relatório de valores para mim, valores de peça, valores de serviço, e eu vi que estava tendo um superfaturamento em algumas peças. Aí eu pedi para parar o serviço no meio. Falei, não termina não. E fui, peguei o que eu tinha que pegar, mas cheguei num lugar chateado com aquela situação. Falei, não, eu tenho que resolver, essa pessoa não precisa fazer isso, eu vou lá e vou falar com ele tudo. Aí falei aquilo, tudo que eu ia falar para ele, lógico, com educação. E aí, uma pessoa que estava próximo comigo, assim, que eu estava comentando com essa pessoa, uma pessoa já que tem uma certa sabedoria, falou, rapaz, sofre o dano, sofra a perda, que foi pequena, né? Como eu tirei, foi menos da metade do que poderia ser, e não foi uma perda tão grande. E aquela pessoa me orientou, falou, você está com disposição de ir até o fim? Porque quando você começa uma demanda, quando você fala algumas verdades para uma pessoa, você não sabe como aquela pessoa vai receber essa verdade, porque você não sabe o que aquela pessoa já está passando em outro lado. Então, de repente, você vai chegar com todo o direito, com toda a razão, e quando você apresentar o seu direito, apresentar a sua razão, de repente vai transbordar algo naquela pessoa, e essa pessoa pode se voltar contra você de uma forma diferente. Você está com disposição, aí a pessoa me diz assim, você sendo uma pessoa pública, você carregando o nome de Jesus, você está com disposição para ir até as últimas consequências? Aí eu parei e pensei, meu Deus, não vai valer a pena, porque se eu assumir, apresentar o erro da pessoa, eu vou ter que ir até o fim, e isso pode demandar desde uma questão pessoal com ele,
desde uma ação judicial ou até mesmo sofrer uma violência da pessoa, porque eu não sei a reação que a pessoa vai ter e também não saberia a minha num momento explosivo. Então, eu entendi ali, a melhor atitude é o quê? Sofrer um dano, liberar, abrir o coração, irmãos. E às vezes nós não entendemos muito essa questão de sofrer uma atitude que alguém fez contra você. E alguns classificam, por exemplo, quando você está passando por uma situação adversa, classifica aquilo ali como se fosse um castigo de Deus para a sua vida. Outros classificam, como eu disse antes, que seja uma obra do diabo. Mas eu vou dizer para você, podem existir tantas motivações que a gente não daria conta de tentar entender aqui. Mas eu vou falar apenas duas. Por exemplo, uma das motivações pode ser a escolha errada. Você fazer uma escolha errada e aquilo ali gerar um certo sofrimento para você, gerar uma provação para a tua vida. Sendo a escolha errada, quando você começa a entender isso, você resolve melhor e até mesmo recebe cura de Deus, irmãos. Porque às vezes você carrega uma mágoa, uma raiva, uma angústia dentro do seu coração de algo que não foi resolvido, e Deus quer resolver isso hoje na tua vida. Uma outra classificação aqui, uma outra motivação que eu posso apresentar para você é o que? O pecado no mundo. Outra consequência bem clássica de nós sofrermos injustiças, dores, sofrimentos, ouvirmos mentiras, situações que podem acontecer na nossa vida, isso é porque o mundo jaz no maligno. Nós não podemos esperar que as outras pessoas venham devolver para a gente aquilo que a gente entrega. E aí vamos lá. De repente alguém pode perguntar: mas por que Deus me permite eu sofrer essas situações? Se eu sou uma pessoa tão certa, se eu sou uma pessoa tão justa, se eu sou uma pessoa que eu falo sempre a verdade com as pessoas, por que eles não falam a verdade comigo? Se eu trato todo mundo com justiça, por que as pessoas fazem injustiça comigo? Irmãos, Deus permite que nós soframos, primeiro, para nos moldar e nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, tá? Nós nos aproximamos de Deus, é para nos moldar, para nos ensinar. Eu sempre costumo dizer para vocês que nós aprendemos muito mais com as adversidades, com os problemas, do que com o sucesso, do que com as coisas boas. Eu sempre costumo usar aquele exemplo da professora. Nós já saímos da escola há muito tempo, né, irmãos? E se eu perguntar para você o nome de uma professora boazinha, que era muito legal com você, que sempre te dava nota boa, mesmo que você não merecia, aí você não vai lembrar, você nem lembra mais. Mas se eu perguntar para você, e aquela professora que era ruim, aquela professora que te colocava de castigo, falando das épocas mais antigas, aquela professora que você tinha que estender a mão e ela tinha lá a palmatória que dava palmada na sua mão, eu duvido que você não vá lembrar o nome dessa professora.
eu tinha uma professora que ela era muito rígida, muito severa, e eu lembro do nome dela até hoje. É claro que eu não vou falar, né, que vai que ela ouve essa mensagem lá no YouTube. Então, melhor não. Depois, se você quiser nos bastidores, eu te falo. Mas você sabe também, isso é um exemplo de que nós aprendemos muito mais com as coisas ruins do que com as coisas boas. Então, Deus permite situações assim na nossa vida para nos ensinar. Muitas das vezes, Deus permite situações assim para ver o que está no nosso coração. Olha o que Deus falou para o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, e se guardaria os seus mandamentos ou não. Olha só, Deus permitiu o povo passar situações no deserto para conhecer o que realmente havia no coração do povo. E muitas vezes Deus vai permitir situações na nossa vida para saber o que está no nosso coração, até onde nós vamos ser fiéis ao Senhor. Quem é que mais ensinou sobre sofrer o dano na Bíblia? Quem pode me dizer? Quem mais ensinou sobre isso? Foi Jesus. Primeiro, irmãos, Jesus nos ensinou dando o seu exemplo. Ele despiu-se da sua glória, ele assumiu forma humana, para aqui ele ser ultrajado, para ele ser humilhado, para ele ser caluniado, sofrer agressão, sofrer a cruz, sofrer tudo, por causa de quem? Por minha causa, por sua causa. Jesus não precisava sofrer nada, mas ele preferiu sofrer o dano por nós. E 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao 24 nos diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que o sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sofrendo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Olha só, Jesus ele deu o exemplo de padecer por quem não merecia. Nós não merecíamos, mas ele sofreu o sofrimento maior por nós. E aí nós vamos ver o que é que Jesus ensinou sobre sofrer o dano. Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 46, vamos ver o que a palavra de Deus ela vai nos ensinando. Olha, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Olho por olho, dente por dente é bom, não é, irmãos? Sofreu, levou, bateu, levou. Só que lá no Velho Testamento estava olho por olho, dente por dente. Aí Jesus ele vem e diz: eu porém vos digo, não resistais ao mal. Quer dizer, alguém vai fazer mal a você, não retribua na mesma medida. Vai continuando a palavra, vos digo, olha,
não resistais ao mal, mas qualquer que te ferir a face direita, vira outra para bater. Não é assim não, irmão. É mais pesado. Se alguém te ferir no lado direito, oferece o esquerdo. Olha só, oferece. Você não quer bater aqui também, não? Irmãos, é forte, é forte. E aí nós vamos continuar aqui, ó. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se alguém for tirar algo de você, não, vamos dizer, não pleiteie com aquela pessoa por aquilo. Jesus está falando aqui, é melhor você sair no prejuízo. Olha só, é melhor você sair no prejuízo. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. E existem muitos outros ensinamentos relacionados ali no Sermão do Monte com isso. Não é fácil, irmãos, mas nós vamos ver aqui pela palavra que é possível sofrer o dano, tomar essa posição, e você vai ver que é libertador, que gera cura para as nossas vidas. Se nós olharmos ainda mais um pouquinho a palavra do Senhor, ela vai nos dizer aqui. Eu passei o texto de antes aqui para os irmãos, né? Vai continuando aqui no 43, ó. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto. E aqui o final, então, 46, olha: porque se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se a gente amar só quem nos ama, aí está muito fácil. Aí Jesus, ele aperta um pouquinho: amai os vossos inimigos, bendizei, abençoa aquele que maldiz você, ora por aquele que te maltrata e te persegue. Esse tipo de atitude, ele é libertador para nós. Hoje Deus quer te curar de alguma coisa que você vai liberar. Você vai entender: eu preciso sofrer o dano nesta situação. E se a gente continuasse aqui nos ensinos de Jesus, ele nos diz em Mateus 16, 24 e 25: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem quiser ter razão por causa da sua vida, pode perder a Cristo, mas aquele que dizer: eu vou sofrer o dano por causa do nome de Jesus, eu vou sofrer o dano para não causar escândalo,
eu vou sofrer o dano para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse não vai perder o seu galardão. E certa vez, Mateus 18, Pedro se aproxima de Jesus e ele pergunta. Pedro era um crente justiceiro, né? Aí ele pergunta: Jesus, me diz aí, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus se volta para ele e diz: Pedro, não digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, irmãos, o quanto nós temos de liberar perdão para o nosso próximo. Então, que o Senhor possa tratar com os nossos corações essa noite, para que nós possamos entender que em algum momento da nossa vida nós vamos ter que sofrer o dano, e vamos ter que sofrer o dano e sair satisfeito, para que o nome de Jesus seja glorificado. Agora, qual é a forma bíblica de você sofrer o dano? Qual é a forma bíblica? Primeiro, irmão, só com oração. Se não for com oração, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir, porque a vontade vai ser de esganar, a vontade vai ser de dar uma voadora, a vontade vai ser, mas com oração nós vencemos a vontade da carne e damos lugar ao Espírito. Amém? Então, é com oração que nós vamos conseguir sofrer o dano. Outra motivação é com fé, acreditando, primeiro, que Deus está vendo. Porque se a gente não acreditar que Deus está vendo, irmão, mas não é acreditar que Deus está vendo pensando, Deus está vendo, vai cair um raio na cabeça daquela criatura qualquer hora, eu vou ver Deus vingar, né? Não é você pensar assim, não. Você pensar, Deus está vendo o que está acontecendo, tá? E outra também, você crê, Deus ainda está no controle de tudo. Eu estou passando por essa situação, mas Deus está no controle. Eu estou passando por essa situação aqui na terra, mas eu estou com o meu depósito em dia lá no céu. Eu estou sofrendo aqui na terra, mas as coisas que tem preparadas para mim não hão de se comparar. As glórias que estão preparadas não hão de se comparar com as aflições desse tempo presente. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle. Amém? Irmão, também precisamos agir com paciência. Não dar lugar ao nosso impulso. Você lembra aquela historinha que eu contei para você da situação que eu vivi? Se eu fosse lidar com o meu impulso, eu podia estar com problema até hoje. Mas em vez de eu agir com o meu impulso, eu engoli o choro, vamos dizer assim, sentei, né? Botei um negocinho lá para medir a pressão, né? Passei lá, aí depois passou um tempo, alguém perguntou: e aí, como é que você está? Passou. Jesus abençoou. Agora passou. Posso dizer para você hoje, essa situação não acabou, não mexe mais comigo. Então, quando nós sofremos o dano, é libertador para o nosso coração, para nós sairmos vitoriosos. E para isso nós não podemos lidar com o nosso impulso, temos que lidar com paciência, com oração, agir debaixo da direção e da vontade de Deus. É claro que vai haver vezes que você vai ter que se posicionar,
mas busque sempre pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Qual atitude Jesus tomaria no meu lugar? Outra coisa, como nós lemos aqui muitas palavras da parte do Senhor, nós temos que agir com amor. Assim como Cristo nos amou, nós temos que amar também. Jesus te amou quando você merecia, hein? Você estava lá no baile, lá, arrastando o pé lá, bebendo cachaça, fumando cigarro. Você estava merecendo? Estava não. Estou falando o básico aqui, tá, irmãos? Porque só você e Jesus sabem como é que você era. Só eu e Jesus sei como que eu era. Mas quando eu menos merecia, Jesus me amou. Então, nós devemos lembrar, assim como o Senhor fez, nós fazemos também. Amém? E outra coisa, precisamos agir, meus irmãos, com perdão, liberar perdão, que é uma coisa libertadora para os nossos corações. A raiva, a mágoa, a angústia, tem um sábio que ele disse assim: é você tomar o veneno esperando que o outro venha morrer, tá? Aí eu estou com uma raiva da Nicole, vou tomar o veneno, tá? Quem vai, o veneno da raiva vai ficar aqui, irmão. Nicole está lá na boa dela, vivendo a vida dela lá. Estou com a raiva do Alan. Alan está vivendo a vida dele lá, andando de bicicleta final de semana, para lá e para cá aí, e eu com raiva. Só vai fazer mal para mim, irmão. Então, precisamos aprender a liberar perdão para limpar dentro de nós. Amém? E olha, eu vou te dar um incentivo básico para você liberar perdão, que Jesus ensinou quando ele estava ensinando os crentes a orar. Quando ele estava ensinando seus discípulos a orar, ele ensinou um detalhezinho básico da oração, quando ele diz assim, olha, Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que estímulo que Jesus te deu. Se você perdoar, o Pai Celestial vai te perdoar. Mas se você não perdoar, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Não vale a pena, irmão, ficar com raiva dentro do seu coração, com ódio mortal de outra pessoa. Não. Deixa isso para lá. Deixa isso com Jesus. Vai viver a tua vida e Deus vai te abençoar. Não espere que as outras pessoas tratem com o respeito que você trata, com a sinceridade que você trata. Se alguém foi injusto com você, entrega para Jesus e continua caminhando para o céu. Se alguém tratou com você, não cumpriu, entrega para Jesus e continua caminhando com Jesus para o céu. Amém?